Certo para vocês aí. Bem, vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência com parte de criação, certo? Se eu for voltar bastante no tempo, desde guri, desde pequenininho mesmo, eu sempre gostei da parte de, sempre gostei de desenho. Tanto de assistir, quanto ficar também debruçado em cima de um papel, uma cartolina, com lápis ou caneta na mão, hidrocor, lápis de cor, não importa, e tentar criar meus personagens ou tentar reproduzir personagens que eu gostava, que eu via em desenhos animados, que eu via em história em quadrinhos. Enfim, eu sempre gostei de desenhar. Eu também era muito fascinado por arquitetura. Eu lembro quando eu passeava aos domingos com os meus familiares, né, meus irmãos e meus pais, quando era o dia de escolher o passeio, meu pai me perguntava para onde você quer ir. Eu sempre escolhia ir para o Caminho do Parque. Eu não sei se vocês conhecem aqui em Conquista, mas é uma área residencial de luxo, né, com várias mansões, e eu ficava sempre encantado com aquelas casas, né? Parece aquelas casas que a gente vê em desenho, em cinema, em alguns filmes, enfim. E desde pequeno eu sempre sonhava em trabalhar com isso, ou com a parte de desenho, ou com arquitetura. De uma certa forma envolvia também o desenho, né? Eu ficava desenhando casas, criava minhas casas, enfim. E com 17 anos, né, prestei vestibular para arquitetura, infelizmente não passei, mas eu passei para o vestibular de uma área que eu também já tinha contato quando era adolescente e criança também, que era de computação, área de informática. Então, eu já comentei com vocês em sala, eu sou formado em ciência da computação, e até metade do curso eu era um pouco frustrado, porque eu estava estudando uma coisa e era apaixonado por outra. Né? Eu não tinha como ainda, eu não tinha descoberto ainda como tentar fazer uma junção do que eu era apaixonado com o que eu estava estudando. Foi então aí que eu tive contato com profissionais da área de Conquista, na época, não sei se vocês já ouviram falar, com Marcelo Efigênio, né, um grande ilustrador, né, ele por pouco já não foi trabalhar na Marvel, na DC, com 18 anos, bem precoce, né, mas ele infelizmente não foi, mas se ele fosse, com certeza seria um grande nome hoje aí, conhecido internacionalmente. E tive a sorte de conhecer esse cara, porque ele me mostrou como eu poderia fazer os desenhos, né, os meus desenhos de papel, né, fazer sempre de uma forma analógica, como eu poderia transformar aquilo em forma digital. Então foi aí que ele me apresentou o Photoshop e o CorelDRAW. E o Illustrator. Só que ao mesmo tempo eu ficava naquela, poxa, mas eu não estudo desenho na minha faculdade e tudo mais tal. E ele era um grande web designer. Então foi aí que ele começou também a me mostrar como, usando esses programas, eu poderia criar alguma coisa, alguma página de internet com um perfil diferenciado, com uma cara personalizada, totalmente diferente daquilo que era visto, né? Como eu poderia fazer aquilo? Então eu desenhava aquilo no Photoshop, no CorelDRAW, na época de uma forma bem tosca, né? Porque eu ainda estava aprendendo a mexer nos programas, eu ainda estava tentando imaginar como seria uma página, então ele começou a me mostrar como funcionava tudo. Então eu comecei a fazer a junção, então eu já comecei a me animar um pouquinho no curso, porque eu comecei a fazer a junção do que eu já gostava, já era apaixonado com o que eu estava estudando. Então eu comecei a trabalhar inicialmente como web designer. Né? Trabalho até hoje na UESB, né, na assessoria de comunicação, justamente onde eu conheci o Marcelo Efigênio. Isso no ano de 2002, 2003, eu não estou me lembrado, já tem um tempinho. E, como eu falei, desde então eu comecei a trabalhar, e ainda trabalho na assessoria de comunicação da UESB, e eu comecei a trabalhar com essa parte. Né? E na parte de lá, no setor onde eu conheci o Marcelo, onde eu comecei a trabalhar na época, era um setor também que a gente, além da gente desenvolver páginas web, a gente também fazia campanhas da própria universidade, da UESB, né, no caso. Na época, campanhas como o vestibular, tínhamos o FEVEST, né, não sei se vocês vão conhecer, já ouviram falar, mas era uma espécie de concurso entre escolas públicas, né, que tinha o Adão era o intermediador, ele fazia tipo uma espécie de passo-repasso, né, então a gente fazia a campanha quando isso ia acontecer, era algo bem bacana. Campanha de festival, festival de música, campanha do agasalho, então essas coisas, esses materiais, vocês viram aí que são materiais bem diferentes. Então a gente via como a gente tinha que criar um material para chamar a atenção do público externo do ESB, porque não era algo somente lá dentro. Então foi aí que a gente começou, eu comecei a aprender muito com o Marcelo justamente o que cor eu tinha que usar para um determinado tipo de material. Se é festival de música, tem que ser algo mais enérgico, tem que ser algo que chame mais a atenção de uma forma muito mais, como posso dizer, mais descontraída. Já a campanha do agasalho, você está tratando de um assunto mais sério, então você tinha que dar um ar mais sério para aquele material. Então tinha cores que você não poderia colocar de forma alguma naquele material.
Então isso ele foi me mostrando, me ensinando, e com o tempo a gente vai, com a prática, né, e também lendo, procurando material na internet, livros na biblioteca da UESB, a gente vai aperfeiçoando mais do que a gente vai aprendendo só ouvindo as outras pessoas falarem. Então, me formei no curso de computação e logo depois eu fiz uma especialização, do curso de comunicação e marketing empresarial, onde lá tiveram duas disciplinas que foram bastante importantes para abrir meus olhos e para abrir meus horizontes também. Uma disciplina se chamava comunicação visual, era um professor doutor da área de artes visuais, e a disciplina de semiótica, né? Uma disciplina justamente que, esse assunto que vocês adoram, né? Eu tenho certeza que sim, vocês nunca reclamaram em sala, né? Então foi um assunto que também me fascinou bastante, porque mostrava de uma forma inconsciente como as coisas nos comunicavam alguma coisa, né? Como os signos estavam ali presentes, tentando mostrar pra gente alguma mensagem. E também no meu curso de graduação de computação, por mais que seja voltado à área de comunicação, de computação, não tem nada a ver com comunicação, tive duas disciplinas, né, que também tinham um pouco disso, dessa parte de comunicação, que era a comunicação digital, né, que falava como as páginas, como os blogs na época, né, não tinha rede social, somente o Orkut, né, vocês estão vendo como eu sou um pouco antigo, como você abre um programa, como você abre um determinado tipo de site, como você abre um aplicativo e como ele comunica com você de uma forma visual sem ter ninguém ali falando. E outra disciplina que eu tive foi interface homem-máquina, né? Como a interface de um programa de computador ou de um caixa eletrônico que vocês vão, como ele se comunica com você. Né? Então tudo isso tem um pouquinho de semiótica, tudo isso é uma parte de artes visuais. Então eu me senti muito familiarizado com isso. Né? Foi pouco que eu vi, mas foi o suficiente para me despertar. Então eu me permiti, né, começar a estudar bastante sobre isso. E aprofundando muito nessa parte desse trabalho, juntando o que eu vi em faculdade, o que eu estava vendo no meu trabalho, o que eu estava pesquisando e aprendendo, graças a Deus eu comecei a despertar o interesse de algumas pessoas aqui em Conquista para trabalhar. Minha primeira experiência foi na Você Vê. Trabalhei lá como designer, né? Apesar de não ser formado na área, mas trabalhei como designer na época. Trabalhei na Você Vê, foi por pouco tempo. Logo depois eu fui chamado para trabalhar na produção comercial da TV Sudoeste, né? Inclusive a professora Nádia trabalhou lá também. Infelizmente não trabalhei junto com ela, mas eu fui colega dela no curso de especialização. E lá eu consegui também aprender muito, né? Lá era como posso dizer, a rotina de lá era também de uma agência, assim como na UESB. Porque lá a gente atendia a própria TV, né? A gente atendia a parte de jornalismo, a parte comercial onde eu estava inserido e a parte do marketing que tem na TV. Então a gente atendia 3 clientes lá dentro. A gente tinha o papel de o quê? De levantar informação, saber o que eles queriam, qual era o perfil do público, eles tinham essas informações que facilitavam bastante pra gente e o que a gente poderia criar. Então isso aí, e trabalhar na TV, você ter contato com pessoas de Salvador, outras pessoas, né, isso aí facilitou muito o aprendizado. Né? Além da faculdade, além do curso de especialização, o contato com profissionais também, de uma forma direta e indireta, me possibilitou bastante aprender muitas coisas. Depois da TV, né, eu tive experiência de trabalhar em mais 2 agências. Eu trabalhei na agência chamada Dona Graça, né, uma agência mais voltada à parte digital, onde a gente trabalhou muito com a parte de web, né, e-commerce, mas trabalhando com a parte de rede social também. Logo depois eu trabalhei na agente de propaganda. Trabalhei por pouco tempo, infelizmente, certo? E se a gente for fazer uma análise de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já trabalhei, o processo de criação, na verdade, ele é bastante parecido. Então é o seguinte, fechar a porta, peraí. Então, como eu falei, trabalhando em cada uma das agências eu pude aprender um pouco, né, tanto a rotina de trabalho, quanto aprender também como é o processo de criação em cada uma delas. Né? E em uma delas especialmente assim, foi muito bacana trabalhar, porque tinha uma discussão intensa de como era feito todo o trabalho, de como você imaginar alguma coisa que você poderia oferecer a um cliente, transformar aquilo em um material, aquilo ser veiculado e você conseguir ter êxito. Então isso é muito satisfatório para quem trabalha nessa parte nessa área, certo? Em qualquer área da publicidade, não importa. Então em qualquer área da vida, podemos dizer assim. Hoje de referência, além desse meu amigo Marcelo FGM, infelizmente eu estou um pouco em contato com ele porque ele está morando fora do estado.
Eu tenho um amigo formado, no caso, ele é daqui de Conquista, se formou no Rio de Janeiro, é o Márcio Lobo. Né? Esses dois aí vocês podem achar no meu Facebook, depois vocês me acessam. Me acessam não, né? Acessam o meu Facebook lá, vocês vão encontrá-los. São grandes profissionais que trabalham muito bem com essa parte, certo? E trabalham como eles mostram como eles fazem todo o passo a passo do trabalho deles, de todo o processo, desde ter ideias, de passar as primeiras ideias para o papel, depois tentar criar algo em cima daquilo, transforma em algo digital, trabalha, trata, finaliza. É um processo que eu chamo, que eu acho lindo, né? É um processo que você teve toda aquela ideia que surgiu às vezes do nada, de uma simples conversa, você está ali um pouco distraído, você vem aquele site ali, você consegue transformar aquilo em algo bacana. Isso é muito interessante. Deixa eu só pescar aqui o que eu tenho que falar mais, peraí. Certo. Me perguntam também de profissionais da área que tem sua referência. No Brasil mesmo tem dois caras jovens, mas que têm uma bagagem extremamente grande, né, e que trabalham muito bem com essa parte de uma forma bem simples e objetiva. Um deles é o Pedro Paneto, né, e o outro é o Walter Matos, que eu já até mencionei esses dois rapazes, né, em sala de aula. São duas pessoas que, no caso, para a área que eu gosto, são pessoas que trabalham super bem. E é aquela coisa, como eu já tinha, não sei se eu já tinha comentado, não sei se foi porque eu tinha dado erro no vídeo, eu não lembro, mas uma coisa que eu sempre falo é a gente nunca deve parar, né, no tempo. A gente sempre tem que estar correndo atrás, né, daquilo que a gente gosta. E sempre se atualizando. A gente nunca pode ficar estacionado. Né? E a publicidade, tanto as vertentes da publicidade, não importa qual delas, elas necessitam que você esteja sempre atrás de informações, você esteja se atualizando, conhecendo o mercado, tendo contato com materiais didáticos da área, claro, principalmente isso, porque vocês vão ter contato, de certa forma, contato com profissionais de nome, né, da área do marketing, da área de mercado, da área de comportamento do consumidor, área de criação, de produção visual, enfim. Então nunca parem de estudar, não fiquem achando que vou formar, graças a Deus vou parar. Não vai parar de ler, não vai parar de estudar, não vai parar mesmo. E quando a gente trabalha com parte de design, exige um pouquinho mais, porque você, além de ter que ler, surgem várias vertentes aí que você pode tentar estar inserido. Seja a parte de criação de web, criação de logotipo, criação de campanha, tratamento de imagens, computação gráfica de uma forma geral, enfim, 3D também. Enfim, é uma área bastante extensa. A parte de ilustração também, como é que eu poderia esquecer disso? Uma área que eu gosto bastante, né, que é uma área que exige bastante também um pouco da nossa atenção. Então tudo que a gente vê em sala de aula, a gente tem como empregar com certeza o que vocês vão ver na matéria de Reginaldo, de Nádia, de Leatrice, de Alvino, de Carla, de Joane, não importa, tudo isso faz parte do processo de criação. Às vezes a gente não está interessado naquela matéria porque não é algo que eu gosto de atendimento, eu gosto de planejamento, eu gosto de produção, mas não importa. Todas as matérias que vocês vão ver vão ser fundamentais, vai ter sempre aquela sementinha, aquele detalhezinho que vai ser primordial, fundamental para a área que vocês têm interesse, certo? E aquela coisa, a gente sempre sonha com o futuro, né? A gente sempre pensa o que vai ser daqui para frente. E claro, a gente, como eu estava falando, a gente nunca pode parar de aprender. A gente sempre quer ser uma pessoa mais especializada, a gente sempre quer ser aquela pessoa, não que seja uma pessoa de referência, né? Não, vamos perguntar ao Eric, o Eric sabe tudo. Não é isso. Mas pelo menos você saber dar uma resposta, você saber dar uma orientação, você saber ajudar, eu acho que isso é algo bastante positivo. E a criação na minha vida, finalizando, acho que o que eu já falei demais, igual eu falo em sala, né? Às vezes nem tanto, gaguejo mais do que falo. Mas enfim, pra minha vida, o que eu quero mais na área do que eu respiro hoje, do que eu gosto hoje de trabalhar, é claro de sempre estar aprendendo mais, sempre estar aperfeiçoando o meu trabalho, nunca estar ficando para trás, né? Eu acho que é chato para uma pessoa você ser uma referência, não que eu seja uma referência, não é isso, mas depois você ser escanteado porque você continua com aquele pensamento de 5 anos atrás, por exemplo. Então isso serve para vocês, né? Não tentem agir dessa forma, muito pelo contrário. Peraí, tô gravando? Tô gravando, que susto, pensei que eu não tava gravando não. Foi mal. Isso não precisa colocar não, lógico. Então,
vocês têm que pensar não em ser o melhor, né, mas em fazer o seu trabalho bem feito, certo? Vocês não devem pensar em fazer um trabalho para mostrar para o outro concorrente que você é melhor que ele. Não, apenas faça o seu trabalho com coração, com amor. É o que a gente fala, né? Quando a gente trabalha com algo que a gente realmente gosta, né, não é trabalho, é diversão. Então, trabalhem rindo, trabalhem se divertindo, né? Vou mostrar até um pouquinho aqui, não é querendo me aparecer, mas assim, é interessante que você deixe o seu ambiente, né, de trabalho, aqui em minha casa mesmo, com a sua cara, porque aí você vai conseguir se ver, né, ver e você vai conseguir pegar um pouquinho do que você tem e passar para outras pessoas. Um pouco de psicologia, não sei se deu certo. Mas enfim, uma dica que eu deixo para vocês é justamente isso, pessoal. Leiam bastante, certo? Tem aqui alguns livros que eu sempre compro na internet, vocês acham bastante coisa positiva. Aqui temos brinquedos. Meus brinquedos não, né? Meus action figures. Eu não posso falar nada errado, porque senão Matheus Pessoa vai me reclamar. Tem algumas coisinhas aqui atrás também, né? Filmando bem rápido, porque eu sou péssimo para filmar. Né? Vou afastar aqui, porque senão meu nariz vai atrapalhar, né, a imagem de vocês. Mas enfim, o que eu quero dizer é o que? Se vocês gostam de alguma coisa, procure sempre estar não esperando incentivo de outras pessoas, se incentive, né? Isso também é importante para que vocês possam desenvolver bons trabalhos, certo? Pessoal, não sei se eu falei besteira, não sei se eu falei demais, mas é isso aí. Um abraço para vocês, valeu!